abre a sua Bíblia lá, no livro de Gênesis, no capítulo 12, aonde a história de Abraão de fato começa. Então, se você puder deixar aberto aí, eu vou cirurgicamente pinçar alguns textos com vocês aí e nós vamos refletir a respeito de algumas questões. Então, se você puder deixar aberto aí, o capítulo anterior diz para a gente a respeito da genealogia de Abraão. Abraão é um semita, ou seja, Abraão é um descendente de Sem, um dos filhos de Noé. No entanto, Abraão viveu uma boa parte da sua vida, na verdade a maior parte da sua vida, na Mesopotâmia, entre as cidades de Ur e Harã. Ur é uma cidade importante. A gente pode achar que há muito tempo atrás não haviam centros urbanos importantes, mas haviam centros urbanos importantes, como é o caso da cidade de Ur. E nós não sabemos quase nada a respeito de Abraão até os seus 75 anos, a não ser um comentário que Josué faz a respeito de Abraão e do pai de Abraão, Terã. Não sei se vocês já ouviram falar. Terã, segundo Josué, assim como Abraão e os seus irmãos, tinham uma característica em comum até o momento em que Deus fala com eles. Todos eram politeístas, como todas as pessoas que estavam na Mesopotâmia naquele momento. Por que eu estou introduzindo dessa forma? Para a gente entender que Abraão, assim como nós, não nasceu pronto. Embora Abraão seja chamado amigo de Deus, um título bem raro na Bíblia, embora Abraão seja considerado o pai da fé, ou numa tradução que eu acho que é mais apropriada, Abraão é o pai de todos aqueles que creem, ele não começa a sua vida desse jeito. Ele não começa a sua vida com as mesmas convicções. Abraão, assim como seu pai, assim como seus irmãos, era uma pessoa que cultuava vários deuses junto com toda a cultura mesopotâmia do seu tempo. Muito bem, até o dia em que acontece isso que está aí, capítulo 12. Então, e é interessante isso, começar com então, porque nós não temos nada antes. Então, o Senhor simplesmente resolveu falar com Abraão. Vocês vão ver aí que é Abrão, né? A gente já fala sobre isso. Disse Abrão, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Vou pular um pouquinho esses dois versículos que estão aí, vou para o versículo 4, já volto neles. Então, Abrão partiu. Muita gente acha que Abraão é o pai da fé exatamente por essa obediência aqui. Na verdade, não. Na verdade, imagine você, assim como eu, se Deus aparecesse para você e falasse assim: sai daqui e vai lá para tal lugar. Não é uma questão de fé, é uma questão de medo, né? Deus aparecendo para você, te falando para você ir para um lugar, né? E Abraão foi. Então, Abraão, versículo 4, Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, sobrinho dele, foi com ele. Presta atenção nesses detalhes agora. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Veja, antes de eu voltar nos versículos anteriores, nós estamos falando de um homem que vai começar uma empreitada aos 75 anos de idade. Convenhamos, não é bem uma idade em que a gente pensa em novos projetos. 75 anos de idade com uma vida bem-sucedida. Abraão era um homem que tinha muitos bens. E nós estamos falando de uma época em que as pessoas não deixavam os bens num papel ou num banco. Os bens iam junto com ele. Num determinado momento da história de Abraão, só para a gente ter uma noção, houve um episódio com o sobrinho dele, é uma longa história, mas o fato é que ele se envolve numa guerra, Abraão se envolve numa guerra e, ao se envolver na guerra, só naquela turma que estava com ele tinha 318 homens preparados para a guerra. Então veja, que muitas vezes a gente faz a imagem de Abraão saindo com a mulher e o sobrinho como fossem só 3, 4 pessoas. Não, tinha muita gente, inclusive tinha escravos junto com ele. Então, na verdade, esse homem, por onde ele passava, ele levava uma comitiva junto, e algumas cidades, inclusive, à medida que ele passou, ficaram inclusive com medo. Chamaram, falou: o que você vem fazer aqui? Você está em paz? Como é que é? Então, não, estou passando por aqui em paz. Porque ele levava muita gente com ele. Não só pessoas, como também animais. Abraão, um homem muito rico. Então guarda.
aos 75 anos de idade, um homem muito rico, muito bem estabelecido num centro urbano, ouve de Deus que ele vai sair dali e vai para um outro lugar. Agora, detalhe importante. Vou voltar no versículo 2. Farei de você um grande povo. Tornarei o seu nome famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você, Abraão. Por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Vou fazer um parêntese aqui e já volto no texto. Quando a gente dá um salto de 2.500, 3.000 anos e chega nos dias do Novo Testamento, quando Paulo escreve a sua carta mais pesada, a sua carta mais, como é que eu posso dizer assim, mais enérgica, que é a carta para as igrejas da região da Galácia, ele diz assim para aquela região lá, eu estou admirado, Paulo falando para aquela igreja lá, eu já volto em Abraão, estou admirado, porque é impressionante como vocês deixaram o evangelho que os fizeram crer para um outro evangelho. Estou impressionado como vocês deixaram o evangelho que vocês receberam para um outro evangelho que, no fundo, é uma perversão do verdadeiro evangelho. Aí ele diz assim, Paulo, se eu mesmo estiver entre vocês e proclamar outro evangelho, ou se um anjo do céu descer aí com outro evangelho que não é aquele evangelho que vocês ouviram, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Muito bem. Agora presta atenção nisso. À medida que ele vai discorrendo a respeito do evangelho, do verdadeiro evangelho, ele diz assim, Abraão, presta atenção nisso, que isso pode ser uma surpresa para você. Abraão recebeu de antemão, recebeu primeiro, recebeu de forma antecipada o evangelho. O evangelho chegou primeiro a Abraão. Se você quiser, depois se quiser conferir, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 18. Depois em casa você dá uma conferida. Aí você pode pensar assim, como assim? O evangelho não vem com Jesus no Novo Testamento? Como é que o evangelho chegou primeiro a Abraão? Não é estranho? O detalhe é o seguinte, o verdadeiro evangelho, e Paulo explica, é esse, que diz assim, através de você, por meio de você, todos os povos serão abençoados. O verdadeiro evangelho significa o seguinte, você se percebeu abençoado, e agora você é a bênção, e a partir de agora você abençoa todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Qual é o nome disso? Verdadeiro evangelho. Foi esse o evangelho que chegou primeiro para Abraão. Por meio de você, todas as nações, todos os povos, todas as famílias vão ser abençoadas. E o que seria o contrário disso? Então, se esse é o verdadeiro evangelho, qual é o evangelho pervertido? Porque a expressão de Paulo é essa. Tem um evangelho que é pervertido. Ele tem o seu sentido invertido. Qual é esse evangelho? É o evangelho de quem procura a bênção e faz o que for necessário para que essa bênção seja obtida, mas nunca se percebe como quem foi abençoado, como quem é a bênção, e a partir de agora, abençoa. Entenderam? Esse é o evangelho que chegou para Abraão. Esse é o evangelho que chegou para todos nós. Abraão começa então uma jornada e começa a aprender de Deus algumas coisas. Mas eu queria destacar uma coisa fundamental aqui, não perde isso de vista não. Quantos anos Abraão tem nesse momento? 75. Muito bem. Aos 75 anos de idade, ele escuta de Deus, o que você acabou de ler junto comigo aí, que diz assim, farei de você um grande povo. Muito bem. Um parêntese importante aqui. Vocês têm noção do nome Abraão? Ou do nome Abrão? Como a gente aprende em vários lugares, o que é Abba? Pai. Né? Essa é a primeira parte do nome Abrão, ou Abraão. Os dois começam desse jeito. Abrão significa um pai de destaque. Esse é o nome. Um pai que chama a atenção. Então, o nome que ele recebeu do pai dele, Terá, é isso. O nome dele é um pai que se destaca entre os outros pais. Muito bem. Quando o nome dele é trocado lá na frente, né, o próprio Deus muda o nome dele, passa para Abraão
Para nós é uma mudança de uma letra só, mas no hebraico original significa dizer o seguinte: você, Abraão, vai ser um pai de muita gente. Você vai ser um pai de muitos povos. Muito bem. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tenta imaginar isso. Abraão andando e tal. Opa, como é que vai? Tudo bem, tudo bem? Como é que é seu nome? Ah, meu nome é Antônio. E o seu? Ah, meu é Abraão. Abraão? Olha que interessante, um pai de muita gente. Esse é meu nome. Esse é o nome de quem? Ah, meu pai me deu o nome de pai de destaque, mas o meu Deus diz que meu nome é o pai de multidões. É mesmo? Caramba, e quantos filhos você tem? Nenhum. Mesmo? Como assim? Você não tem nenhum filho? Não tem filho. Quantos anos você tem? 75. E sua mulher? 65. Você não tem filho? E seu nome é esse? É. Engraçado, né? Aí esse cara ouve de Deus o seguinte: Abraão, vou fazer de você um grande povo. Mas é o seguinte, sai daqui e começa uma caminhada comigo. Ele vai. Ele começa uma caminhada. Se você der uma olhada no versículo 6, ele chega em Canaã. Versículo 6, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Então agora ele já está em Canaã. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Nós estamos agora no início do Antigo Testamento. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. Queria que você caminhasse comigo numa percepção que não é tão simples, porque a gente vai lendo, a gente vai passando as páginas e vai perdendo a noção do tempo. Primeira coisa que Abraão ouve é: vou fazer de você um grande povo. Agora, ele chegou no lugar que Deus disse para ele chegar, e ele ouve do Senhor o seguinte: vou dar essa terra para a sua descendência. Qual descendência? Ele não tem filho. Entendem? É assim a história desse homem. É assim que a história vai caminhando. Muita coisa vai acontecendo na história dele. Daqui a pouco o sobrinho que está junto com ele prospera também. E o lugar onde eles estão não cabe mais. Eles têm que sair dali. Muito bem. Eu vou pular com vocês para o capítulo 15. Exatamente o momento em que Deus faz uma aliança com ele. Uma história estranha, muito esquisita. Você pode, junto comigo, achar estranho, porque num determinado momento, Deus diz para Abraão: olha, pega alguns animais e parte ao meio. Essa cerimônia e a própria circuncisão é alguma coisa estranha a nós, mas não é estranha àquela cultura. Aquilo está dizendo alguma coisa. Até pouco tempo atrás, até no século XVIII, XIX, na China, partir um animal ao meio e passar pelo meio dele era fazer um contrato, era fazer uma aliança. O que as pessoas estão dizendo? Estão dizendo o seguinte: vou partir uma galinha, que era o que os chineses faziam até pouco tempo. No caso de Abraão, vou partir um boi, vou partir um cordeiro ao meio. Eu vou passar pelo meio deles. Por quê? Se o que eu estou combinando com você não acontecer, que aconteça comigo, o que aconteceu com esses animais que estão aqui. Entendem? Por isso que o nome a gente chama de fazer aliança. A expressão original é cortar uma aliança. Essa era a expressão original. Então, quando os animais são cortados ao meio, o próprio Deus, representado por uma tocha, passa no meio. É como se Deus dissesse para ele assim: Abraão, está entendendo? Para nós é estranho. Abraão entendeu direitinho. Abraão está dizendo, Deus está dizendo a Abraão: eu estou assumindo com você um compromisso. Qual o compromisso? De te abençoar, fazer de você uma bênção, e por onde você passar as pessoas vão ser abençoadas, de tal forma que você vai ser um pai de muita gente. Aí Abraão nessa hora fala assim: mas eu não tenho filho. Nesse momento, vai ser um cara aqui da minha casa, vai ser o meu servo mais antigo, o Eliezer, da minha confiança, ele é que é o meu descendente. Aí olha só, ele ouve o seguinte, versículo 4, capítulo 5. O seu descendente, o seu herdeiro, Abraão, não é Eliezer. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Só que tem um detalhe, e é aí que eu queria destacar: 10 anos depois da primeira vez. Entenderam? A gente passa de uma página para outra e fica parecendo que é assim, né? De uma hora para outra Deus falou. Não. Agora Abraão está com 85 anos. Sara, mulher dele, tem 75. E agora o que ele ouve é: você vai ter um filho. Não vai ser um servo seu aqui da sua casa, o que era muito comum. Aliás, o que não falta
São coisas comuns àquela época e incomuns à nossa, né? Mas o fato é, Abraão creu. E aí começa a história de fé e a história que faz desse homem o pai de todos aqueles que creem. E aí, gente, tem um detalhe sutil, mas assim, de uma sutileza quase imperceptível. Abraão creu. E aí Paulo, quando fala para a gente desse episódio, inclusive essa fé, esse fato de crer fez com que Abraão tivesse o atributo de justiça, a ele foi acreditado a justiça. Quando Paulo vai falar a respeito disso, ele usa um termo muito interessante. Ele diz assim: Abraão, contra toda desesperança, creu. Mesmo, presta atenção nisso, mesmo considerando que o seu corpo estava amortecido. Essa expressão é uma expressão bem típica, bem semítica, para dizer o seguinte: Abraão não tinha mais ereção, mas ele creu. E detalhe, o ventre de Sara, sua mulher, já era estéril desde sempre. Mas Abraão creu. Contra toda desesperança, contra toda impossibilidade, ele creu. E aí, interessante, aí vem o detalhe que é sutil. Ele volta para casa. E Sara percebeu que alguma coisa mudou. O que mudou? Interessante isso. O corpo de Abraão não está mais amortecido. Aí Sara vira para ele e fala assim, se você quiser conferir isso junto comigo, capítulo 16, Sara diz assim: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta. Detalhe, quantos anos Abraão tem? 85. Então veja, estão lá os dois, Sara dá uma olhada e fala: rapaz, você mudou, hein? Você mudou, você não é mais aquele. Já que o Senhor não me abençoou, que tal, o que era muito comum, você pegar a minha serva, Agar, egípcia. Gente, isso para a nossa cultura é muito estranho, mas não era estranho para aquela cultura. Jacó, o neto de Abraão, faz a mesma coisa, com duas outras. As 12 tribos de Israel são a partir de 4 mulheres, 2 são servas das esposas. Então é outra cultura. Ok, não se prenda a isso. Abraão, como a gente leu agora há pouco, convivia com escravos. Abraão tinha escravos que ele comprou e escravos que foram gerados na sua própria casa. É outra cultura. Não preste atenção na cultura, preste atenção nos princípios. O fato é o seguinte: esse homem creu. E o corpo dele, que era amortecido, era sem vitalidade, um eufemismo para falar que ele não tinha ereção, agora mudou. E a esposa fala: então, quem sabe, o Senhor, o nosso Deus, nos dá herdeiro através de uma outra mulher, o que é muito comum na nossa cultura. E aí, Abraão aceitou a proposta. Ok, muito bem. Aceitou a proposta e tem um filho. O nome do filho, Ismael. Ismael é interessante, aquele que ouve. Mas o fato, essa é uma longa história, não vou parar por aqui, a história continua. Mas aí vem um outro detalhe, bem interessante. Mas 14 anos se passam. Então Abraão, que começa a nossa história aos 75, aos 85, ele ouve que é ele mesmo o pai. Aos 99, quando o filho dele, com a escrava, tem 14 anos, Deus aparece de novo para ele. Capítulo 17 do mesmo livro de Gênesis. E diz assim: Deus também disse a Abraão: quanto a Sara, sua mulher, você já não a chamará Sarai, o nome dela será Sara. Tanto o nome dele quanto dela foram mudados. Aí presta atenção no versículo 16. Eu a abençoarei também, e por meio dela darei um filho a você. Sabe, gente, essas coisas não aconteceram de um dia para o outro. Elas não aconteceram de uma hora para outra. E aí, você, assim como eu, pode pensar: por que Deus já não falou tudo de uma vez? Né? Por que foi deixando esse tanto de coisa acontecer? Agora ele está com 99 anos, um filho de 14, e Deus diz para ele: não é através dela, é através de Sara. A promessa que eu tenho para você, sabe aquela promessa que você ouviu lá há 24 anos atrás?
de que você seria o pai de multidões, você seria a pessoa que teria uma descendência como a areia da praia, como as estrelas do céu. Essa foi a promessa que eu dei para você, não foi? Foi. Ela não é através de Ismael. O livro de Gálatas, quando fala a respeito disso, a carta aos Gálatas, quando fala a respeito disso, no mesmo contexto que eu comentei com vocês no início, vai dizer que isso é uma representação, isso é um arquétipo, é uma ilustração, é uma alegoria. Isso representa mais do que a história em si. Embora essas pessoas, esses personagens tenham existido de fato, eles representam mais do que os fatos. É mais profundo ainda. Tem mais coisa nessa história. Muito bem. E o que é que tem? Que tem o seguinte, é Deus dizendo, não é o filho da sua carne. Embora a habilidade que você tenha sido dado por mim, não é com ela os meus planos e os meus projetos. Abraão dobra o joelho, fala assim, deixa que seja através de Ismael. Interessante esse pedido, né? Puxa, tá aí o menino, 14 anos. A gente tem uma relação boa. Não é através de Sara, mas é com o consentimento de Sara. Inclusive foi ela que sugeriu isso. Aí Abraão diz, permita que seja através dele a promessa. Sabe, gente, eu vou usar uma expressão muito difícil. Todas as vezes que a gente fala a respeito de Deus, as expressões que a gente utiliza, no fundo, não são muito boas. Porque eu vou usar uma expressão que não faz sentido. Deus não podia fazer isso. Como assim Deus não podia? Deus não pode todas as coisas? É que se Deus fizesse isso, nós ficaríamos confusos, achando que a gente resolve as coisas com as habilidades que Ele mesmo nos deu. Enquanto que os projetos que Ele tem para nós, muitas vezes, tem que passar pelo lugar onde nós chegamos ao seguinte ponto. Não posso mais nada. Ah, não? Ué, então é agora, né? Então é agora. Então agora que você chegou à conclusão de que você não pode, não vai haver dúvida de que sou eu fazendo através de você. Então chegou uma hora boa e isso acontece. E é exatamente o que vai acontecer. Nesse momento, capítulo 18, capítulo 18 não, desculpa, aí já lá na frente, já no capítulo 21, o Senhor foi bondoso com Sara. E aí vem uma expressão muito interessante. Como lhe dissera, fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Um detalhe, na época exata que Deus lhe prometera. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. O tempo é de Deus. Não é seu, Abraão. Não é seu, Sara. O tempo é o tempo que eu estou determinando. Para que você não tenha dúvida de quem é que está com as rédeas dessa história nas mãos. Para que você não tenha dúvida, como nós cantamos, de quem é que se assenta no trono. Para que você não tenha dúvida de que, em amor, eu não posso permitir algumas coisas na sua vida para que você não fique confuso, achando que é você. Muito bem, um detalhe, Abraão agora tem quantos anos? 100 anos. Gente, não é uma história de meia hora. Não é uma história de uma semana. Uma história longa. Uma história longa. E a gente pode ter a impressão de que a história chegou no ponto principal. E Abraão pensou. Abraão falou, puxa, agora chegou mesmo. Agora chegamos no ponto. Agora, de fato, o meu nome faz sentido. Agora o meu nome faz sentido. Eu agora posso dizer que tenho 2 filhos. Ele tem 2 filhos, concordam? Abrindo um parêntese, quase ninguém percebe isso. Lá na frente, quando Sara morre, ele tem outra mulher chamada Quetura. E com ela, ele tem filhos e filhas. Ou seja, o cara foi abençoado mesmo, né? Muito bem, mas voltando. Então está aí Abraão, vivendo a realidade de 2 filhos. E aí, nesse momento, nasce Isaac. Sabe o que é o nome Isaac? É interessante o nome Isaac. O nome Isaac, como as pessoas acham que é filho da promessa. O nome Isaac é bem mais simples. Ish é ele, Ac é ri. O nome dele é Ele ri. Não é esquisito, né? Por que ele ri? Pelo seguinte, quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, naquela idade, ele abaixou e riu. Quando Sara ficou atrás da tenda, ouvindo Deus falando para Abraão que ela teria um filho, que Abraão teria um filho através dela, ela sorriu. Agora, nesse momento aqui, se vocês olharem o versículo 6, Deus me encheu de riso, Sara falando. Deus me encheu de riso.
e todos os que souberem disso rirão comigo. Daí o nome, Isaac, ele ri. Só que tem um problema. Tem uma hora que o irmão mais velho, o Ismael, também dá uma risada. Aí Sara olha e fala, não quero esse menino com ele mais não. O nome ri aí ficou, né, marcado. Os nomes têm significado. Mas o fato é, agora Sara fala para Abraão não deixar que Ismael continue com ele. E aí está lá Abraão com seu filho querido, o filho da promessa, o filho que trouxe sorriso para ele, para aquela multidão de pessoas que caminhavam com ele. Aparentemente, tudo em paz, né? Estou com a vida resolvida. 13, 14, 15 anos se passam e aí vem o ponto que eu queria conversar com vocês hoje. Toda essa volta foi para inserir a gente nesse lugar aqui. Passado algum tempo. Pelo contexto, a gente vai chegar à conclusão que Isaac tem em torno de 15 anos. Dá para a gente deduzir isso por outras questões, por informações internas ao texto. Mas o meu ponto não é esse. Meu ponto é, Abraão agora está com quantos anos? Você tem 15, né? Os engenheiros fazem as contas rapidinho. Né? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo, Abraão, ele respondeu, sim, estou aqui. É o seguinte, toma seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe mostrarei. Gente, a gente precisa se esvaziar de algumas coisas, porque a gente já sabe o final da história, e a gente perde tudo quando a gente faz isso. É a mesma coisa, eu costumo dizer, a respeito da história de José no Egito, a história de Jó, que a gente acompanha por 2 lugares, 2 prismas, e a gente já sabe o final, e a gente não se insere na história. Então é o seguinte, pensa comigo, entra nessa história junto comigo. Ouve o próprio Deus dizendo, sabe, Abraão, o Isaac, seu filho, você ama, sabe o Isaac? Seu único filho? É o seguinte, você vai fazer com ele um sacrifício. E não é um sacrifício qualquer. Holocausto é todo queimado. Você vai pegar o Isaac e vai queimar inteiro num lugar que eu vou te mostrar. Gente, seja honesto junto comigo. Faz algum sentido? Qual o sentido? É tanta coisa sem sentido numa frase só. Toma seu único filho. Ué, o único filho, como assim? Não tinha 2? A quem você ama? De fato, eu amo. Vá para uma região que eu vou te mostrar, a região de Moriá, que a gente já fala daqui a pouco. Sacrifica-o ali em holocausto. Gente, em nenhuma cultura, sacrifício infantil foi algo aceitável. Nenhuma. Isso fez parte da antiguidade de uma forma geral, e infelizmente a gente ainda encontra isso no mundo atual, mas isso nunca foi normal. Nenhuma cultura considerou sacrifício infantil alguma coisa normal. Isso nunca foi aceitável. Nunca. Detalhe, quando o povo de Deus vai entrar na terra de Canaã, o próprio Deus diz assim para aquele povo, olha, vocês estão entrando lá, vocês vão exercer juízo sobre esse povo. A maldade, foi o que ele falou inclusive para Abraão, a maldade desse povo atingiu limites que transbordou, passou do ponto. Então vocês vão entrar lá. Agora cuidado, vocês vão entrar lá e vão eliminar aquelas pessoas, vão eliminar aqueles povos, porque eles fizeram coisas que eu espero que vocês não façam. Eles fizeram coisas que comprometeram toda a vida deles na terra. Que vocês não façam as mesmas coisas. Que coisas são essas? O sacrifício infantil. E agora, Abraão está ouvindo de Deus, mas parece que não faz sentido. O Deus com o qual eu tenho caminhado nesses últimos 40 anos, que nesse momento é isso, o Deus que eu tenho conhecido ao longo desses 40 anos, é um Deus que não casa com esse pedido. Nem um pouco. E aí imagina o que vai acontecer. Versículo 3, Abraão se levantou cedo, pela manhã, preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado, lá na região de Moriá. Gente, nesse caminho aí, imagina o que passou pela cabeça de Abraão. Porque Isaac não é um filho qualquer. Vocês concordam?
Não é um simples filho que eu aguardava há muito tempo. Isaac representa muita coisa. O que Isaac representa? Uma promessa inteira, concordam? Isaac representa aquilo que Deus tinha dito para ele lá atrás. Através de você, eu vou abençoar todos os povos na terra. Entendem? Então, tirar a vida de Isaac compromete muita coisa. Aí ele faz um caminho de 3 dias. Interessante os 3 dias, né? 3 dias é muito significativo em vários aspectos em toda a Bíblia. O fato é o seguinte, no 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar. Falou para os servos, vocês fiquem aqui com o jumento, vou pegar o rapaz, nós vamos subir. Depois de adorar, adorar é oferecer sacrifício, adorar não é cantar uma música, adorar é oferecer sacrifício. Depois de adorar, nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos. Aí o menino, o Isaac, falou, papai, e aí? Sim, meu filho. Então, tá faltando nada aqui, não? Tá faltando nada, não? Tô vendo a brasa, tô vendo aqui a lenha, mas e o cordeiro pro holocausto? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro pro holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando eles chegaram ao lugar onde Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. A coisa é lenta, viu? Não aconteceu de uma hora para outra, não. Preparou um altar, organizou uma pedra, amarrou Isaac, seu filho, colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, chamou do céu, Abraão. Nós já sabemos o final da história. Mas eu não queria olhar o final da história. Eu queria pensar junto com vocês nas perguntas que Abraão fez ao caminhar esses 3 dias. Ele pensou, e agora, quando eu voltar para casa, o que eu falo para Sara? E aquele monte de gente, porque Abraão era uma cidade ambulante. E aquele monte de gente junto comigo lá, o que eu vou falar? Esse menino era que todo mundo esperava, assim como eu. E agora? Aonde eu quero chegar? Gente, seja honesto. Isso não faz sentido. Isso é absurdo. Isso vai além de toda racionalidade mínima. Isso vai além da mínima lógica. Tudo está contrariando uma lógica mínima. Sabe como é que é o nome disso? Fé. Enquanto tiver lógica, não é fé. Enquanto for racional, não é fé. Enquanto não for absurdo, não é fé. Não fica pensando, como eu já ouvi tantas vezes, né? E eu não quero ofender ninguém, mas o que Abraão está vivendo não é alguma coisa do tipo assim, olha, você que tem um Isaac para ser apresentado a Deus, entrega o seu Isaac. Sabe, gente, Abraão não está vivendo o que o jovem rico viveu. Não é isso não, viu? Se o jovem rico, sabe aquele jovem que chegou perto de Jesus, falou para ele assim, o que eu tenho que fazer? E Jesus fala assim, pega seus bens, vende e dá para os pobres. Se aquele jovem rico tivesse feito isso, ele não seria Abraão. Ele não teria entrado no absurdo. Ele não teria entrado na falta de sentido que Abraão entrou. Entendem o que eu digo? A fé passa por esse lugar, o lugar do absurdo, o lugar do incompreensível, o lugar onde você se lança e diz assim, creio no Senhor. E como Hebreus vai contar para a gente mais adiante, creio inclusive, depois que eu matar Isaac, o Senhor tem poder para ressuscitar. O nome disso? Fé. Por isso Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Esse é o nosso chamado. Isso dá sentido às nossas vidas. Isso muda completamente a nossa existência. Isso muda completamente o nosso dia a dia. Mas aí tem um capricho. Tem um capricho de Deus aqui que é uma coisa fantástica. Aonde é que Abraão está? Tem um capricho aqui. Para onde é que Abraão foi levado e fez um caminho de 3 dias? Para a região de Moriá. Essa região de Moriá vai crescendo. Anos vão se passando. 100, 200, 300, 400, 1000 anos. Um povo ocupa aquela região.
um povo chamado Jebuseu. Esse povo constrói uma cidade. O nome da cidade? Jerusalém. Davi olha para aquela cidade fortificada e fala assim: essa vai ser a minha cidade. Vou conquistar esses povos e vou transformar essa cidade na cidade de Davi. E vai ser a capital do meu povo. Vai lá, conquista a cidade. Davi conquista a cidade de Jerusalém, ela cresce e chega aos dias do Novo Testamento. Jerusalém está sob o Monte Moriá. E é sob esse monte que Deus diz assim: tá vendo? Esteja pronto para o absurdo. Porque eu também vou fazer uma coisa absurda. Vou entregar meu filho nesse lugar. Sabe esse que eu pedi para Abraão entregar o filho? Eu entrego o meu. Para que você entenda, não faz sentido. É absurdo. O nome disso é fé. Fé não é o que eu vejo com os meus próprios olhos. Fé é aquilo que o invisível me permite tocar. Esse é Abraão. Por isso, Abraão é o pai da fé. Espero animar vocês e não desanimar. Espero animar vocês de tal forma que, se todas as coisas perderem completamente o sentido, que você creia. Creia. Creia no absurdo. Creia na falta de sentido. Creia no Deus que se propôs a fazer uma caminhada com você e não vai te abandonar. E no final das contas, Ele te entrega tudo, no mesmo lugar, até o próprio filho. O nome disso é fé. Todos nós somos filhos de Abraão, porque todos nós somos os que creem. Amém? Que Deus os abençoe, dê a vocês uma semana fantástica, repleta, cheia, encharcada de fé em todos os sentidos.